Bom, olá a todos, sou o professor Ricardo, eu vim aqui apresentar um pouco a disciplina aqui do Renate sobre representações e universidade, tá? Só agradecer ao Renate pela oportunidade aqui de estar apresentando o meu trabalho, né? Eu já trabalho com educação superior, com a parte de pesquisa faz um tempo, tá? No meu mestrado foi sobre o princípio de laicidade aplicado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o meu doutorado foi sobre evasão escolar na mesma universidade. Era até para ser sobre religião o meu tema, mas acabou que as minhas orientadoras me convenceram que era mais interessante ser sobre evasão, que não ia fugir tanto do que eu queria investigar, né? Eu queria investigar a URGS enquanto instituição. E daí elas me convenceram a fazer isso. Eu não me arrependo, porque minha tese está com muito acesso, tá? Atingiu um interesse público muito grande, tá? Mas eu tenho trabalhando então com o ensino superior, tá? Geralmente o que eu enveredo é mais pelo lado da sociologia e pelo lado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E até o momento, eu me orgulho de ser, eu não encontrei, tá? Mas pode ser que exista. Mas eu sou o único autor até agora que estudou a URGS como objeto, tá? A URGS como um todo, tá? O que eu encontrei foi estudos que pegaram um curso, pegaram alguns alunos, mas eu fiz um estudo completo de todos os itens, pegando professores, alunos, eu estudei a gestão também, estudei muitos documentos de gestão, a história da gestão da URGS. Então, esse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês, sobre a hidra universitária, ele tem a ver com uma parte dos meus dados, tá? Não é todos os dados, mas é a parte em que eu estudo a gestão universitária, tá? E aqui vocês vão ver, então, alguns aspectos, algumas concepções de gestão que elas provêm de uma perspectiva histórica e ética do que deveria ser a universidade, tá? Então, o que deveria ser é ajustado para o que, por meio da gestão, é ajustado para ser, né? Só que a gente vai ver mais para frente que nem sempre o resultado acontece como uma das cabeças da hidra, tá? Resolve. Eu vou explicar para vocês melhor o que eu estou querendo dizer com hidra, tá? Mas antes aqui, só o texto de apoio dessa aula, tá? Vocês vão ali, o Renate com certeza vai deixar ali o arquivo do texto para vocês ali, que é um artigo que eu lancei na revista Educação, Ciência e Cultura, que ela fala, né, da hidra e suas cabeças, análise de 4 representações sobre a universidade, tá? Então, o que é a hidra, tá? A hidra é um ser mitológico, né, que era um ser com várias cabeças de lagarto. Vários desenhos existem sobre a hidra, tá? Mas eu tô trazendo aqui a mais conhecida, que é essas cabeças de cobra, que elas eram cortadas, e sempre que elas eram cortadas, elas eram substituídas. Então é um monstro basicamente invencível, né? A gente corta a cabeça e nasce outra no mesmo lugar. Então é impossível decapitar um ser como esse, né? E a minha ideia é que a universidade, ela é composta por múltiplas cabeças pensantes, e cada uma pensa de uma maneira. E não importa se eu vou lá e corto uma dessas cabeças, sempre vai ter uma pessoa dentro da universidade que vai trazer essas ideias, tá? Então cada cabeça dessa hidra é uma ideia, tá? Que cabeças são essas? A gente vai ver, vou trazer no mínimo 4 cabeças, tá? Pode ser que tenha mais cabeças? Possivelmente tenha mais cabeças, mas a minha pesquisa de doutorado, ela apontou para essas 4 cabeças que eu vou mostrar agora, tá? Vamos lá. Uma introdução assim do estudo é que a universidade possui muita variedade, tá? Se a gente for observar a universidade do ponto de vista histórico, começa lá na Idade Média com as corporações de ofício, vai avançando para instituições que estão lá com sua preocupação com conhecimento, depois elas se tornam instituições mais universitárias no sentido que a gente conhece hoje, e depois elas vão pegando outras características de inserção social, tá? Essa história por si só já mostra uma variedade da universidade, tá? Se associa muito universidade com ciência, mas isso é falho.
Primeiro, porque na universidade não tem só ciência, tá? A gente tem outras áreas do conhecimento, como a própria filosofia, a gente tem arquitetura, a gente tem matemática, a gente tem artes, tem outras áreas, tá? Ela não se equivale à ciência, e mesmo que fosse equivalente à ciência, a ciência também tem mudanças dos paradigmas, né? Eu tô falando de uma maneira meio Thomas Kuhn, mas existe uma diferença na história da universidade, que justamente essa diferença de pensamento da universidade gera uma história da universidade. Como é que eu vou fazer uma história sem mudança temporal, né? E sem mudança entre indivíduos? E o que eu posso dizer também é que se a gente for lá dentro, né? Isso a minha tese, minha dissertação já tinha mostrado. Existe muita variedade dentro da própria universidade, tá? Essa questão de que a universidade é uma fábrica de pessoas que pensam igual não é verdade, tá? A gente tem dados ali, eu mostrei na minha dissertação que não, é muito fechado, é muito amplo o espectro de perfis da universidade, tá? E daí, passando disso, o meu objetivo então foi estudar as representações sociais e morais de como a universidade deve ser, tá? Então, como eu falei ali um pouquinho antes de começar a introdução, o que nos move no mundo é o dever ser, né? O que é o dever ser? É aquilo que a gente acredita que deve ser a realidade, né? Então é o que mais nos move. A gente pode até aceitar que existe uma realidade e estudar essa realidade, mas o que nos move e motiva de fato é o dever ser, né? Então eu vou mostrar aqui as representações morais, sociais, morais, que eu encontrei na gestão universitária, tá? E daí, essa gestão é uma parte do problema, né? Porque eu estudei essa triangulação. A gestão, os alunos e os professores, tá? E daí, nessa triangulação, eu tô pegando aqui só uma aresta, tá? Só uma união só um canto, vamos falar assim, na linguagem mais cotidiana, tá? E as minhas ferramentas foram as representações sociais morais, que elas são visíveis, são representações sociais quando essas são visíveis quando tem uma discordância com a instituição, tá? Então a instituição tem valores, e daí quando o indivíduo ele entra em conflito com elas, ele está num momento de escolha, se ele segue mesmo assim ou se ele vai por um outro lado. Então nesse momento as representações sociais morais aparecem, tá? Nessa época eu ainda usava uma noção de representações sociais do Serge Moscovici, né? Essas sociais morais é uma mistura do Émile Durkheim com o Serge Moscovici, né? A gente sabe que o Serge Moscovici, não vou me alongar nisso porque não é o foco da aula, tá? Mas o Serge Moscovici ele tinha uma noção de representações sociais que derivava do Émile Durkheim, né? Na questão da sociologia do conhecimento dele, né? E daí pensava as representações coletivas eram colocadas como representações sociais. E daí elas tinham todo o mecanismo de transformar o não familiar em familiar, tá? Aí eu utilizei a sociologia da moral durkheimiana para misturar com essas representações sociais, e daí nisso gerou as representações sociais morais, que são essas aí, como eu estava falando, que se mostram no momento que o indivíduo mostra uma discordância, tá? A gente vai observar que isso fica muito enfatizado, principalmente nas primeiras gestões, tá? Mas que esteja funcionando, mesmo assim as outras cabeças não vão deixar de sumir e vão tentar impor também a visão de mundo delas, tá? Então as visões que eu vou mostrar aqui, elas não são sequenciais, tá? Então não quer dizer que deixou de existir uma quando existiu outra. Elas continuam existindo, tá? Acontece que uma fica mais hegemônica por momento e a outra menos, tá? Foi uma pesquisa documental, então, com normativas e relatórios da URGS, tá? E encontrei 4 representações que eu vou mostrar para vocês, tá? Os relatórios e as normativas, as que são públicas, eu encontrei na internet e também acionando o próprio pessoal lá da própria URGS, né? Encontrando esses documentos de gestão que fui encontrando, tá? A ideia é encontrar as representações que estavam circulando, tá? Então, as que eu encontrei nos documentos que eu tive contato, eu vou mostrar aqui, tá? Os alunos também, eles esboçaram essas representações, tá? Só que de maneira diferente. Porque um documento de gestão, ele tem pressupostos diferentes de um documento que é de uma vivência cotidiana, né?
Já começa pelo embasamento legal. O documento tem embasamento legal. O indivíduo ele pode viver a vida dele sem necessariamente precisar de embasamento legal para expressar as visões dele de mundo, né? Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui o lado da instituição, tá? Por dentro. Vamos lá. Então aqui eu só trouxe para vocês o que eu falei agora há pouco, né? A universidade é variada. O slide deu uma pequena desconfigurada, mas a gente vai ver aqui que a instituição aqui é só um trecho. Quem quiser parar para ler direitinho, só dá um pause no vídeo, tá? Mas a princípio, esse Christopher Charles, é um dos grandes especialistas, tá? Em universidade. Ele é um sociólogo que estudou, né, a instituição universidade. E ele tá ali no artigo, tem a referência completinha para vocês verem. Mas vocês vão ver, vai se alastrando, a universidade vai se alastrando por quase todos os países aí que existem. E ela se disseminou inicialmente pela Europa, né? Foi das corporações de ofício, né? Na Itália ali. Inclusive tem uma instituição que ela é, inclusive, mais antiga ainda. Talvez seja Bolonha. Mas os árabes fizeram uma universidade antes, que eu não lembro o nome agora. Mas essa questão histórica da universidade é relevante, mas não essencial para a gente discutir aqui, né? Constatar que ela é variada não prescinde que eu precisa descobrir o momento exato em que aconteceu a universidade, tá? Até porque a gente pode deixar essa discussão mais para os historiadores, né? Mas para a gente não faz tanta diferença, tá? Porque como a gente está com o foco nas representações, é mais relevante a gente entender as próprias representações, tá? E aqui eu já deixo um espacinho só para dizer que desde a minha tese eu vim desenvolvendo uma teoria, uma ciência da própria representação, tá? Então, aqui nesse artigo que veio da tese, eu utilizei a representação como uma ferramenta para buscar dados para alimentar minha sociologia, né? Mas agora eu estou utilizando muito um estudo da própria representação. A representação se tornou meu objeto. Então eu tenho montado, inclusive junto com o Renat, tá? Agradecer muito ele, uma ciência chamada representologia, tá? Que estuda a representação por si mesma, tá? Então eu vou pedir até pro Renat colocar também na pasta de vocês, já que pode colocar materiais. Vou colocar um materialzinho também sobre representologia e ensino superior, tá? Que eu tenho também, que caso vocês tenham interesse, tá? E daí eu vou colocar ali também, tá? Então, a universidade, vamos constatar que a universidade é variada. Vocês concordam comigo, né? Já que ela é variada, então a gente podia muito bem captar como essa variação acontece e por que ela acontece, tá? Constatamos ela, tá? A universidade não é homogênea, as pessoas não saem de lá pensando igual. Então, como elas saem, como captar isso empiricamente? Como eu vou, na realidade, captar isso, tá? É isso que essas teorias das representações sociais morais vão nos permitir. Vamos lá. Metodologia do estudo, então, esse estudo em específico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a universidade num todo, né? Mas vamos só abordar esse estudo, tá? Que daí vocês têm esse texto base de apoio, tá? Bom, tive acesso a normativas internas, relatórios publicizados, propagandas institucionais, tá? E elas foram selecionadas de acordo com a facilidade de acesso, tá? Por quê? Facilidade de acesso tem a ver com a representação circular mais, né? Então, o que se torna mais popular? Uma representação que circula mais ou uma representação que circula menos? Provavelmente é a que circula mais, né? É que tem mais aderência, tá? Porque se a representação ela não é aderida por outras pessoas, se ela tiver que se impor, vai ser por um terceiro motivo, né? O indivíduo que tem o poder, ela vai lá e impõe a representação, tá? É possível, tá? Mas esse tipo de... A gente já vê, assim, desde as discussões da Hannah Arendt, esse tipo de autoritarismo não gera continuidade, né? Ele gera uma adesão que não é uma adesão, é um medo, né? Então não fica. E a gente vai ver que essas concepções que a gente vai ver aqui, elas são aderidas mesmo, tá? Tem pessoas que aderem de verdade. Então elas defendem com unhas e dentes, defendem a vida inteira. Então são valores que
realmente eles são circulantes, aderidos por muitas pessoas, tá? Como eu falei aqui, essa foi uma pesquisa de campo, de documental, que foi cotejada como uma entrevista de campo, tá? Com entrevistas com indivíduos, tá? Que estavam em situação de persistência ou de evasão. E a gente se optou exatamente pela URGS, porque é uma universidade federal e um grande centro urbano, tá? E não está numa posição central no panorama brasileiro, tá? Mas possui longa tradição em pesquisa, tá? Então a gente escolheu a URGS porque ela não tem, ela é grande, tá? Mas não é tão grande assim, tá? Não é uma universidade tão grande assim. E mesmo assim, com poucos indivíduos e poucos recursos, comparando com grandes centros, né? Ela consegue se manter muito bem posicionada nos rankings, né? Então, da onde que veio esse posicionamento? Não é interessante entender por que essa afeição à pesquisa? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar sociologicamente. A gente podia desnaturalizar isso, né? Não desnaturalizar, porque que a URGS, ano após ano, a URGS se gaba, vou botar entre aspas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se gaba de estar muito bem posicionado no ranking nacional de universidades. Mas como isso se mantém? Tá? Isso é uma questão importante. Inclusive, a minha tese ajudou a responder isso. Tá? E se quiserem, também bota a minha tese ali nos materiais. Tá? Vamos lá, então. Vamos direto ao ponto. Tá? Então, a gente vai cavucando, e encontramos uma das cabeças da Hidra, que é a visão escolar, tá? Qual que é a noção? Ela se caracteriza por uma função social, né? Sensibilidade social. A instituição, a concepção escolar, ela tem a ver com colocar a universidade a serviço das necessidades sociais, tá? Então, ela se mantém que a universidade é vinculada com o princípio de justiça social e cidadania, mas espera-se que a definição de parâmetros de conhecimento seja mais acessíveis a demandas concretas e imediatas, tá? Então, gente, a universidade tem que ser uma concepção, tem que ser relevante, tá? Ela tem que ser relevante e ela tem que ter um apelo social, tá? Então, digamos que ela complementa funções sociais, tá? Então, não é que ela rompe com suas funções sociais. Ela tem ali, ela vai ter um ideal de se colocar dentro da sociedade, tá? Como um complemento dela, tá? Então, a questão da justiça social, ela tá ali intrínseca, tá? Ela tá ali sendo produzida, mas como uma complementação do social, tá? Então, vai ter muitas pessoas que vão ter essa concepção escolar e que vão estar ali agindo para que a escola tenha uma função. A escola não, né? A universidade tem uma função social. Republicano, tá? Nessa percepção, a gente vai ver que o republicano é a concepção que pensa a universidade como uma finalidade prática, tá? Ela exerce um impacto positivo em termos de maior racionalidade e justiça social, com uma representação valorativa, tá? Qual que é a ideia dessa representação republicana? É que a gente tenha uma excelência no ensino, né? Essa ideia de excelência, ela é muito utilizada até hoje, né? Para pensar em como a universidade ela tem que produzir um saber técnico de qualidade, tá? Então, o foco é nesse. Então, por exemplo, se tivermos um grande número de evasão de indivíduos da universidade, não é um problema, porque o importante é que aqueles que fiquem, eles levem o conhecimento humano adiante, tá? Ele é que vai gerar justiça social. Então, os indivíduos que têm o conhecimento, eles vão lá e vão gerar a justiça social. Tá? A justiça vai ser gerada porque esses indivíduos eles têm tanta excelência no conhecimento deles que eles vão conseguir ir para a sociedade e a partir daí eles vão ter um efeito dissipativo. Então, a partir deles,
se vai indo um efeito de manada e vai se produzir toda a justiça a partir do conhecimento, tá? Então essa é a noção mais republicana. Essa noção ela é bem criticada, porque se vocês observarem essa questão do foco no conhecimento, ela produz algum tipo de, como poderia dizer, exclusão, tá? Nessa perspectiva. Porque como é que, se a ideia é que o conhecimento seja privilegiado e não tanto a questão do indivíduo, então, bom, o indivíduo ou se adapta à instituição ou esse indivíduo vai ser deixado para trás por ela, né? Então é uma lógica meio darwinista. E então a gente vai observar que essa é uma concepção específica, tá? Ali a primeira, a gente tem que ele tem uma finalidade, tudo bem, prática também de complementação, mas essa aqui não é só complementação, essa aqui é uma mudança da sociedade por meio do indivíduo que ele se transforma dentro da universidade, tá? Na concepção democrática, então, a universidade, ela, além de gerar a multiplicação do conhecimento, ela também serve como um veículo de inclusão, tá? Então, ela é mais um veículo profissional. Nessa perspectiva, o indivíduo ele está ali para uma ascensão social, tá? Na concepção anterior, a gente vai observar que a ideia era que a universidade fosse um local de reprodução do conhecimento humano mais elevado. Tá? Vamos usar essa palavra, elevado, tá? Então, na concepção antiga, é uma concepção de aperfeiçoamento, tá? Na democrática, não. A democrática é um lugar de encontro dos diferentes, do encontro do indivíduo que supera uma situação e que com isso ele consegue ter uma emancipação social e assim fazer uma transformação, tá? Social dos muitos indivíduos que chegam na universidade e que daí depois saem da universidade, tá? Mas é uma perspectiva mais quantitativa desse ponto, tá? Então a gente vai observar que muitas das políticas de expansão da universidade se basearam nessa questão democrática. Ela vai ali, vai no indivíduo e consegue fazer que muitos indivíduos cheguem lá. A gente vai ver que tem, por exemplo, o Reúne. O Reúne foi um programa lá no começo de meados dos anos 2010 que esse programa ele aumentou o número de vagas, entendeu? E daí, nesse aumento de número de vagas, se tem expectativa de que vai gerar uma variedade interna da universidade, que a gente já mostrou que não é necessariamente não precisa de iniciativas externas da universidade para mostrar que a universidade ela é diversa, tá? Não precisa. Mas a concepção democrática ela entende tem que ajudar nessa diversidade da universidade, tá? Inclusive, tem um texto muito bom do Florestan Fernandes que ele fala da mudança social induzida, da mudança social espontânea, e é bem direitinho o que a universidade quer fazer, né? Uma mudança social induzida, tá? E pela espontaneidade, essa concepção enxerga que só existe uma reprodução social, tá? Então, peguem lá o Bourdieu. É fortemente baseado no que o Bourdieu fala, né? Da reprodução social. Os indivíduos, eles utilizam a escola para se reproduzir, escola, no sentido de universidade, para se reproduzir socialmente, tá? Utilitarista, tá? A utilitarista é uma concepção que eu peguei o termo, né, emprestado dos utilitaristas, né, do Bentham, etc, de outros, que eles têm a concepção de maximização do prazer e diminuição do sofrimento, né? Na concepção utilitarista, o papel da universidade está na formar profissionais qualificados, tá? Para inserção individual no mercado de trabalho, tá? Essa função social é vinculada com que a dinâmica do mercado tem o potencial de incidir positivamente na vida coletiva, tá? Então, é parecida com a republicana nesse sentido, tá? Porque daí não é tanto o conhecimento em si, mas é a profissionalização em si que
alimenta o mercado de trabalho, que consegue a mudança na concepção social, tá? Então, de uma forma ou de outra, por mais que se diga que essa concepção ela só pensa no mercado, ela está utilizando, ela na concepção dela, no dever ser, ela utiliza o mercado para chegar na sociedade, tá? Então, como a gente vai ver, essas concepções mais modernas, inclusive tem gente que chama, né, de neoliberalismo, e tem pessoas que dizem que neoliberalismo é um nome pejorativo. Isso é uma discussão própria da sociologia do trabalho, né? Mas o que mais importa é que essa concepção da universidade como um lugar de obtenção de um diploma que leva a uma colocação no mercado, ela tem por base essa concepção utilitarista e ela também pretende fazer uma mudança social, tá? Aí, como é um tema delicado esse se trata propriamente de um neoliberalismo ou algum outro tipo de colonialismo, eu diria que isso é o menos importante. O mais importante é entender como essa cabeça funciona, tá? Essa cabeça funciona dessa maneira. Aqui na bibliografia, vocês também podem pausar, e também os slides vão estar ali para vocês, mas aqui tem os autores que eu utilizei, tá? Mas o que eu gostaria, assim, de discutir, se quiserem discutir nos comentários ou conversar na própria sala de aula, tá? A universidade, ela tem essa característica de mudança, tá? Eu mostrei só essas 4, tá? Mas talvez tenha mais, tá? Tem algumas que podem ter se perdido na história, tem outras que podem ter se fundido. Eu não fiz esse mapa de traçar uma genealogia, né? Eu não fiz um mapa de traçar uma genealogia dessas cabeças, né? Mas eu estou apontando para a existência delas nesse momento que eu fiz a pesquisa, né? Nesse momento elas estavam ali, o indivíduo enxergando a universidade como uma dessas cabeças, caracterizando ela como uma dessas cabeças, e a partir disso tomando decisão de ficar ou de sair dela, tá? E da mesma maneira a universidade também, daqui a pouco ela encara também os alunos como uma dessas cabeças. Depende muito, depende de quem foi eleito, depende até do governo que está no momento. Tudo isso, gente, são variáveis muito complexas, que elas precisam ser medidas caso a caso. E eu fiz isso na URGS. Por que não fazer na de vocês? Por que não fazer em outras? Fazer ali nas próprias universidades de Porto Alegre. Por que não pegar na Universidade Federal da Bahia e estudar assim também? Eu acho importante a gente pegar as nossas instituições universitárias e estudá-las como instituições, não só como alma mater, né, que nos conseguem as agências de fomento ou que nos deram a instrução formal. E eu acho importante a gente também desnaturalizar as instituições universitárias e colocá-las numa perspectiva científica também, tá? E eu falei só dessa parte de gestão, né? Mas que tal a gente falar também de outros sujeitos, tá? Vamos falar aqui, a gente pode falar da aula, a gente pode falar de barra, né? A barra que você está estudando, a gente pode falar do curso de vocês. Tudo isso é possível encarar como uma instituição, tá? Então, esse é o principal legado que eu gostaria de deixar, né? Estudar a instituição universidade, enquanto não como o nosso guarda-chuva, não como a nossa mãe que nos protege com a nossa asa, mas como um lugar que também é atravessado por representações, tá? Também é levado adiante com interesses tanto políticos, públicos e também científicos, tá? Não é à toa que a gente tem universidades que investem em diferentes áreas. Também tem a questão científica muito forte, tá? A gente não pode ignorar esse saber técnico, né? Inclusive, é uma crítica que se fazia ao Bourdieu, né? Que ele criava aí os críticos, tá? Ele criava uma metanarrativa que se aplicava tanto ao campo literário, quanto ao campo escolar, quanto ao campo... Não todos os campos que ele estudou, né? Mas que ele ia aplicando essa metanarrativa a tudo, né? Mas também eu acho que essa crítica não é justa, tá? Mas aí também fica para uma outra aula do Renate aí discutirem o Bourdieu.
Mas a princípio é isso, tá, gente? O trabalho tá ali, vocês têm meu contato, se quiserem conversar sobre, eu estou à disposição também. Podem falar também comigo através do Renate, se quiserem. E é isso, eu agradeço pelo espaço. Muito obrigado, Renate. E parabéns por vocês terem chegado aqui nesse ponto. Segundo a minha tese, é bem difícil conseguir chegar no fim de uma graduação com tantas coisas envolvidas, com tanta vida pessoal, com coisas da vida pessoal, também diferenças de concepção da universidade, né? Porque, por exemplo, muitas das pessoas que saíram da universidade, da URGS, eles consideravam que a URGS não preparava para o mercado de trabalho, né? Então, todo o esforço de estudar e se matar estudando. Uma aluna, por exemplo, falou que ela estudava na PUC e na URGS. Ela falou que na PUC ensinavam ela a utilizar um aplicativo. E na URGS, ela tinha 15 aulas para aprender como fazer o cálculo que não precisaria do aplicativo. Então, numa aula ela aprendia a usar o aplicativo e na outra ela aprendia do fundamento. De fato, quem sabe mais? Com certeza é o que sabe todos os cálculos que não precisam do aplicativo. Mas ela estava querendo, ela não estava querendo saber mais, ela estava querendo ela estava querendo sair da situação de pobreza que ela estava encarando por meio do mercado de trabalho. Então ela tinha uma concepção utilitarista, enquanto a URGS talvez tenha uma concepção mais republicana de alguns, mais democrática de outras. É só vocês observarem os professores de vocês também. Vai ter alguns que são mais republicanos, outros mais democráticos. Vai variar muito entre os próprios professores, tá? Então, entre os próprios alunos. Então é isso. A universidade é esse lugar aí de variedade, de representações que circulam, elas estão colocadas no espaço, estão colocadas nas aulas, nos textos, nas interações. Ela é um espaço que a gente tem que estudar, tá? A gente tem que estudar nossa universidade, tá? Até para não deixar, até para combater visões que colocam ela a serviço de alguém ou de alguma coisa, tá? É difícil ela tá a serviço de alguém de alguma coisa com todas as cabeças simultâneas e tu vai lá e corta, sei lá, expulsa o aluno que tem uma percepção assim. Vai ter mais uns 40 que pensam dessa maneira. O professor lá foi aposentado. Tá, mas ficou gente no lugar dele nessa questão de uma dessas concepções. Então, se renova, tá? Em 60 já tinha pessoas, em 1960, bem antes de se pensar essa questão do mercado, e não era preponderante, já existia pessoas que pensavam da maneira utilitarista, e até hoje, por exemplo, tem pessoas que pensam da maneira escolar. Nunca vai deixar de existir. Então, é uma hidra mesmo, tá? Não é uma evolução em linha reta, é uma hidra mesmo, tá? Não sei se eu me alonguei demais, mas eu encerro aqui, agradeço de novo, muito obrigado, e entre em contato se tiverem interesse em mais algum tema, certo? Muito obrigado.